Olá! Mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Os Gideões, convidando você a vir conosco às nações, ver o que Deus está fazendo em toda a terra. Nações, sim, no programa de hoje enfocaremos Israel. E para falar um pouquinho de Israel, da nossa caravana a Israel, trouxemos ao nosso estúdio a nossa irmã Ruth Santana. A Ruth está encarregada de fazer a nossa caravana. E você é nosso convidado para ver e pisar em Israel, abençoando aquele país e vendo o que Deus está fazendo nos nossos dias. É isso aí, o programa Os Gideões já começou. Muito bem, no nosso programa de hoje conversaremos sobre Israel. Eu posso me lembrar quando, em 1975, eu fui pela primeira vez a Israel. Que sensação, que experiência maravilhosa foi estar ali com alguns pastores, éramos um grupo de 36 pessoas, tiramos 31 dias para estarmos na Terra Santa, estarmos em Israel e visitamos também alguns países ali da Europa. Pegamos a Grécia, a Itália, a Suíça, Áustria. Foi muito bom. Mas eu me lembro quando estivemos bem na chegada diante de Jerusalém. E nós lemos o Salmo 122 que diz: Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Pararam os nossos pés junto a ti, ó Jerusalém, junto às tuas portas. Jerusalém, que estás construída como cidade compacta, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém, sejam prósperos os que te amam. Reine paz dentro de teus muros e prosperidade nos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em ti. Por amor da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu bem. E conosco está, neste programa, a nossa irmã Ruth. Ruth, é muito bom tê-la conosco aqui mais uma vez. Obrigada, pastor. E você pode lembrar, Ruth, quando a gente vai a Israel, quase sempre, ao chegar, nós lemos esse salmo. Como foi para você a primeira vez que você foi a Israel? Pastor, falar de Israel é muito fascinante. A gente sente uma emoção muito grande. E estando lá, pisando aquela terra, realmente é algo assim que é inexplicável. Para mim, quando eu fui pela primeira vez, o que mais me chamou a atenção foi quando eu entrei na réplica do tabernáculo. Sim. Que novamente nós iremos estar visitar agora a réplica do tabernáculo novamente. Sim. Então eu senti uma emoção muito grande quando eu entrei no Santo dos Santos, que a gente revive toda a história, né? Todas aquelas passagens bíblicas, e foi muito bom. Isso. Talvez você esteja pensando, o que é essa réplica do tabernáculo? Em Israel você respira a palavra de Deus, respira a Bíblia, o Antigo e o Novo Testamento. Ali você pode caminhar com Moisés, com Josué, por falar de Moisés, vamos falar daqui a pouquinho, porque nesta viagem vamos até Jordânia. Vamos subir o Monte Nebo, de onde Moisés viu toda a terra prometida. Pôde ver Jerusalém, pôde ver a terra além do Jordão. E vamos estar conhecendo também a Jordânia. E então, quando nós chegamos ali, podemos perceber a história viva diante dos nossos olhos. Cada estrada, cada monte, o Rio Jordão, as montanhas, a planície, os vales, tudo tão cheio de história. Histórias de guerras, histórias de paz, histórias de grandes conquistas, histórias de experiências com Deus tão grandes, histórias tristes
de pecado, de momentos do julgamento, de justiça de Deus sobre Israel. Então, ir a Israel, como a Ruth disse, é algo realmente fascinante, não é, Ruth? É algo assim que marca mesmo as nossas vidas. E a réplica do tabernáculo é exatamente ali no deserto. Há uma réplica, claro, que não como foi feito por Moisés e por Bezalel e Aholiabe, mas que era tudo em ouro, em cedro, em linho fino. A réplica o que seria ouro está pintado de dourado apenas, uma arca, tudo. Mas realmente a gente pode ver o simbolismo de cada um daqueles utensílios e sentir-se no deserto como se estivéssemos caminhando junto com o povo, indo para Canaã. Foi a réplica do tabernáculo. E o que mais que tocou muito em você, Ruth, ali em Israel? O Mar da Galileia. Sim. Quando a gente estava no barco atravessando o Mar da Galileia, a gente revê toda aquela passagem, né, de Jesus com os discípulos, a pesca, né, aquela passagem que fala que Jesus dormia no barco. Sim. Enquanto eles remavam a tempestade. Então a gente relembra. É a Bíblia viva, né, pastora? Sim. A Bíblia viva. Antes, como você imaginava que fosse o Mar da Galileia, antes de ir a Israel? Você pensava que era um mar também? Olha, eu pensava que era um mar, mas assim, numa dimensão maior. Porque lá dá para a gente observar a outra margem, né? Sim. Hoje, a gente estando lá, dá para você observar a outra margem. Eu achava realmente que fosse como um oceano. É interessante. Quase todo mundo pensa, Mar da Galileia, pensa que é um mar com as ondas que vem. E é um lago, é um grande lago de água doce formado pelo Rio Jordão. E como a Ruth disse, você pode ver toda a dimensão do lago, cabe tudo dentro dos seus olhos. Você vê a margem do outro lado, você vê a margem ao norte, ao sul, não é? E é tremendamente maravilhoso poder imaginar ali ao redor acontecendo aquelas histórias todas. Jesus falando as bem-aventuranças. Uma coisa que a gente observa também é que, falando na tempestade, quando você chega lá, o mar está tão calmo, a gente não observa uma ondinha sequer. Então, às vezes, a gente fica imaginando como aquela tempestade tão grande aconteceu naquela época. E aí eu fiz uma pergunta para o guia, ele falou, não, é porque determinadas ocasiões do ano acontece sim de as ondas ficarem mais altas e o vento pode acontecer a tempestade. Uhum. Quando você estuda a geografia lá de Israel, você percebe que o Rio Jordão ele fica dentro de um grande gor, uma garganta, ou seja, há montanhas de um lado e do outro. Tanto do rio na sua sequência, por exemplo, quando você vai viajando, subindo para a Galileia, você vê o Rio Jordão e do outro lado as montanhas da Jordânia. As montanhas vão acompanhando, então o rio fica, o Vale do Jordão fica dentro de uma garganta. E os ventos quando vêm, tem os ventos, vento norte, vento sul, tem os nomes dos ventos. Então quando vem aquele vento que forma a tempestade, e há vendavais, então o vento fica ali dentro, é como um grande corredor e o mar fica encapelado. E muitos barcos já foram encontrados lá no fundo desse Mar da Galileia. Então, muito gostoso, não é, Ruth? Muito. Quando se cantam as canções de Israel, se canta em hebraico, aquela alegria, a caravana toda dançando, se alegrando ali dentro do barco. E é uma alegria, assim, diferente do grupo todo, né, pastora? Sim. A paz que a gente sente. Às vezes as pessoas me perguntam se eu tenho coragem de ir a Israel. Porque as pessoas ouvem as notícias e imaginam coisas, né? E eu falo assim, eu acho interessante que eu nunca senti tanta paz como eu sinto em Jerusalém.
É verdade. Não se ouve nada de tumulto. Né, pastora? A gente sente realmente uma paz em Jerusalém. Sim. É a cidade da paz. É, Jerusalém, cidade de paz. Realmente, as pessoas perguntam como nós já fomos, e grupos e caravanas foram, em momentos de guerra mesmo. Agora mesmo, no conflito com a Palestina, havia grupos indo a Jerusalém, indo a Israel, e praticamente não perceberam nada, ou se ouviram alguma coisa foi pelo próprio noticiário. Então nós vemos que realmente é um lugar de paz, é um lugar abençoado. E antes de continuarmos a nossa conversa, eu quero que você assista um vídeo da nossa ida a Israel e também com uma linda canção convidando você a conhecer Israel e mostrando um pouquinho das belezas deste país tão bonito e que fala tanto ao nosso coração. Assista comigo e sinta o gostinho desta terra prometida, desta terra abençoada. Vamos lá. Muros anciões, férteis campos teus, passado e presente, a história ali nasceu. Trilha anciã, incomparável chão, os chofarsons chamam por todos pelo ar. Nunca esquecerei, pra sempre te exaltar, o canto de Zion, eterno a proclamar, fé de gerações em nossos corações, o centro do mundo, de Deus eterno plano. Israel, terra de promessas, fervor do coração. Israel, santa preciosa, vamos proclamar, e em tua presença o mesmo não serás. De Deus a humanidade moveu o mundo todo, depois da ansiedade Zion se revelou, terra prometida, sagradas mãos de Deus, eras de esperança, para sempre teu altar. Israel, terra de promessas, fervor do coração. Israel, santa preciosa, vamos proclamar, e em tua presença o mesmo não serás. E do alto monte Hermon ao fundo no Mar Morto, das praias e areias do mar da Galileia, dos mares do Jordão até Jerusalém, a terra louvarás e o mesmo não serás. Serás Israel, terra de promessas, fervor do coração. Israel, santa preciosa,
vamos proclamar. E em tua presença o mesmo não será. São 3h30 da manhã, acabamos de chegar no aeroporto Ben Gurion, em Tel Aviv. Welcome to Israel. Bom dia, queridos. Bom dia! Welcome to Israel. Sejam bem-vindos a Israel. Aí está a Universidade Hebraica de Jerusalém. Aqui estamos com o nosso grupo para buscar ao Senhor, para contemplar a sua face, para ouvir a sua voz, para sermos cheios do Espírito Santo e para nos prepararmos e prepararmos a igreja do Senhor para a vinda de Jesus. Estamos entrando aqui na sinagoga da Universidade Hebraica. Aqui se vê Jerusalém. Bem, nós estamos aqui no saguão da Universidade Hebraica e ouvimos um pouco da história desse lugar. Em 1917 ela foi lançada a sua pedra fundamental, pessoas como Einstein, pessoas do mundo todo contribuíram. Em 1923 então a gente teve ali a inauguração, aquele quadro tão bonito ali, alusivo a esse tempo. Estamos aqui do lado de dentro de Jerusalém, contemplando os seus muros, suas muralhas, um lugar maravilhoso. O Senhor disse que não ficaria pedra sobre pedra que não seria derribada. E podemos ver aqui os sinais da destruição do Templo de Jerusalém. Podemos ver que realmente não ficou pedra sobre pedra. Então este é o portão de Sião. Ali estão as agulhas, essa frestinha fina, que Jesus disse, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que o rico entrar nos céus. Aí está o muro de Jerusalém, a porta de Sião. Estamos aqui agora diante do túmulo, provavelmente seja o lugar onde Jesus foi realmente sepultado. E isso nos remonta à base da nossa pregação, do Evangelho, que é exatamente a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus. Bem, aqui estamos no chamado Muro das Lamentações. Aí podemos ver as mulheres judias se afastando de costa do muro depois que fizeram as suas orações, porque não querem voltar as costas para o lugar sagrado. Aqui é o muro oeste. As grandes pedras que estão aí embaixo são do tempo de Herodes. É algo tremendo como Israel tem trazido para a América do Sul, África, Ásia, regiões onde há deserto, esta tecnologia de se plantar no deserto. Podemos ver o tamanho dos tomates aqui em pleno deserto.
Acabamos de chegar aqui neste oásis no meio do deserto da Judeia, lugar onde vamos passar a noite, é um hotel especial, uma tenda beduína. E aqui nós temos os camelos que estão nos aguardando para a gente dar uma voltinha, sentir o que é andar de camelo pelo deserto. Vai ser uma experiência muito especial. Nós estamos aqui no Banias. Banias, na verdade, é um santuário de Pan, um deus mitológico grego que foi depois incorporado à mitologia romana e é chamado Ban pelos árabes, que não conseguem pronunciar muito bem a letra P. E Banias é um dos afluentes, um dos ribeiros que forma o Rio Jordão. Esses três ribeiros nascem aqui no Hermon e se juntam formando o Rio Jordão. Mas aqui neste lugar é que Jesus levou os seus discípulos a reconhecer a sua identidade. O Filho de Deus, Jesus, homem Deus, Jesus, o Filho de Deus. Aqui está o Dan, uma das nascentes do Rio Jordão. Podemos ver a sua força, as suas águas tão claras, correndo. É algo tremendamente maravilhoso ver onde nasce o Jordão. Aqui bem no alto. Bem, como viemos aqui na primavera e estão as flores debaixo das tamareiras. E aqui nós vamos ter a entrada no Yadernit, o texto sobre o batismo de Jesus em várias línguas. Bem, tivemos um passeio maravilhoso aqui no Mar da Galileia. Nesse barco, cantamos, dançamos, compartilhamos a palavra de Deus e vimos como que o Senhor no passado operou maravilhas andando por sobre estas águas. A pesca maravilhosa, Jesus acalmando a tempestade, um lugar que nos fala do sobrenatural, das promessas de Deus. Ele continua o mesmo, ontem, hoje e será o mesmo eternamente. Senhor, estamos aqui diante de Ti, nós queremos orar por Israel, oramos com nossos irmãos e oramos, Senhor, para que Tu venhas ministrar sobre essa nação a Tua bênção, a Tua salvação, os olhos abertos para conhecerem e verem Jesus, o Messias prometido, Jesus, o Filho de Deus, aquele que se deu por nós, sendo nós ainda pecadores. Traz, Senhor, na revelação do Teu nome, na revelação da Tua graça, a Tua bênção sobre Israel, a Tua bênção sobre o Teu povo neste lugar, a Tua bênção para a Tua igreja, a bênção de santificação, a bênção para que o Teu povo esteja pronto para a vinda de Jesus. Oramos por Israel, oramos pelas nações ao redor de Israel, oramos pelas nações da terra, oramos por Tua igreja em todo o mundo, para que seja perseverante, fiel, que seja encontrada em santidade na Tua presença, naquele dia glorioso. Oramos em nome de Jesus. Amém. Ah, é muito lindo, que saudade! E agora em abril, se Deus quiser, na segunda quinzena de abril, já estamos com várias pessoas inscritas desse Brasil todo e pessoas que querem ir conosco
ouvir as histórias em cada lugar. Cada um daqueles pontos ali, a gente para, faz uma devocional, ali a gente traz a história de novo, ouvimos os guias, aquilo que eles têm a nos dizer, descobertas arqueológicas, comprovações da história, em cada lugar. É uma viagem que, talvez, eu sempre digo que o único probleminha da ida a Israel é que dá vontade de voltar. Até aquele dia glorioso, quando estaremos na Nova Jerusalém, não é verdade, Ruth? É verdade. Ruth, vamos falar um pouquinho sobre a nossa caravana. Vai ser na segunda quinzena de abril. E fale um pouquinho o que nós podemos encontrar lá no mês de abril. É um período bem especial. No mês de abril, né? Abril, março já começa. Mas especificamente em abril, maio, é a primavera. Sim. Então os campos estão floridos. Eu pude cidade observar, né, em 2012, quando nós fomos, tinha um campo de trigo maravilhoso. A gente olhava assim, estava tudo dourado, aquela coisa mais linda. Para quem nunca viu, né, plantação de trigo. E também as flores, aquelas flores brotando do deserto, brotando das pedras. A gente nem vê terra, só vê pedras, mas vê aquela florzinha saindo. Aquilo é maravilhoso. Sim. Mesmo no sepulcro, lá no jardim do túmulo, né, pastora? Aquelas tulipas maravilhosas ali, plantadas, mas muitas flores, muitas daquelas flores são flores nativas, né? Sim. Mesmo assim, as avenidas todas floridas, é muito bonito. No Jordão também, as nascentes do Jordão, aquelas cachoeiras. Isso, aquelas cachoeiras que a gente nem imagina. Eu não imaginava que Israel tivesse tanta água, né? Aquelas cachoeiras maravilhosas. A figueira, né, pastora? A gente lembra muito da passagem da figueira. E eu vi uma figueira lá, cheinha de figos, verdinhos. Aquela figueira na margem, assim, ao lado das cachoeiras. Sim, é muito lindo. É um tempo, é uma época muito bonita. Para quem não conhece, vai ficar realmente assim, fascinado com Israel. Que aquela beleza do deserto, né, aquilo se transforma numa beleza diferente, como nós conhecemos o nosso país tão verde, tão cheio de floresta. Lá é diferente, né, pastor? É uma beleza diferente. É verdade, é verdade. Lá em Israel se mistura o novo com o milenar, né? Então ali você tem aquelas... um patrimônio histórico mundial, tudo deve ter, em Jerusalém principalmente, fachada de pedras, aquelas pedras calcárias vindas do deserto, aquelas pedras amareladas, por isso Jerusalém é chamada a cidade dourada, porque todas as pedras amarelas, a luz do sol, o pôr do sol, fica linda a cidade. E nós vemos então o antigo caminhando junto com o moderno. Aquele metrô de superfície tão moderno. Sim. Em Jerusalém, prédios tão modernos, os hotéis muito bons, muito confortáveis, bons, confortáveis. Não é? Os hotéis que vamos ficar, todos são muito bons. Muito bons. Todos são no centro mesmo de Jerusalém, perto ali do Muro das Lamentações. As pessoas poderão ir até a pé. Né? Então, assim, realmente assim, tá um roteiro muito bonito, um roteiro bem diferente, né? Nós procuramos assim, olhar bem alguns detalhes, porque às vezes a gente vai uma vez, duas, três, então você tem que começar já a procurar coisas diferentes para mostrar, né, para as pessoas. A quem já foi alguma vez. Quem já foi mais de uma vez. E dessa vez nós estamos indo à Jordânia. Jordânia é um país amigo, está ali do outro lado do Rio Jordão. Foi muito interessante que em uma das nossas viagens passamos por um monumento onde estava ali uma homenagem, me parece que a 14 adolescentes que foram mortas por um soldado jordaniano. Elas eram meninas estudantes que foram visitar a hidrelétrica do lado de Israel, mas ali, fronteira com a Jordânia, então, aqueles soldados
mataram aquelas meninas. E foi algo assim que não veio do governo da Jordânia. Aquilo não era uma ordem, não era a Jordânia fazendo aquele ato. Então o próprio rei veio da Jordânia e veio até Israel com um pedido de desculpas, e ele fez questão de visitar cada família de cada uma daquelas meninas e ajoelhar e pedir perdão como nação. Então, algo assim que às vezes não chega para nós, né? Cá do outro lado do mundo, às vezes chega só a inimizade, só chega os confrontos, o ódio, mas há muito, há uma coexistência, mesmo nesse período da Palestina, do confronto Palestina, que foi o Hamas, que estava ali à frente daquele confronto, mas os palestinos mesmo, há palestinos casados com judeus, há palestinos que moram, suas famílias moram do lado de cá em Israel, só que os judeus não podem entrar lá, mas eles podem vir aqui, eles podem trabalhar do lado judaico, israelita, sem problema. Então a gente vê que muita coisa que você atesta quando faz uma viagem assim, não é, Ruth? Realmente isso que a senhora falou, por exemplo, a última viagem, o nosso motorista era palestino, né, pastora? Palestino. O motorista do ônibus era palestino e ele tão gentil com a gente, né, tão assim... E amigo do guia judeu. Amigo do guia judeu. Então, assim, a gente vê a convivência, não é real como chega para nós aqui, né? Eles convivem lá, nós fomos a restaurantes deles, né? Restaurantes árabes. Então, eles convivem, sim, convivem em harmonia, sim. Claro que tem conflitos, a gente não vai, né... desconhecer que não tem. Tem, sim. Mas eu acho assim, que é muito inferior ao que chega aqui para nós, né? Uhum. Que as pessoas têm medo e começam assim, a fazer discriminação entre uma nação e outra. E, na verdade, quando a gente está lá, a gente não observa essas coisas. Uhum. E algo muito importante, a palavra de Deus nos diz para orarmos pela paz de Jerusalém. Sejam prósperos os que te amam, prósperos. É muito interessante nós percebermos este amor de Deus, este cuidado de Deus, porque Deus levantou uma nação em toda a terra, no meio de um mundo pagão, no meio de um mundo que servia a tantos deuses. Deus se revelou a um homem, a Abraão, e através da sua família, Deus levantou uma nação. Para que da geração dos patriarcas de Abraão, Isaac, Jacó, dos filhos de Jacó, de Judá viesse o rei Davi, viesse Jesus, viesse o Messias, há 2000 anos atrás, Jesus, que deu a sua vida por nós, o Filho de Deus, que se fez homem, que deu a sua vida por nós, para que nós pudéssemos ter a salvação. É muito lindo quando nós podemos ver toda esta história acontecendo diante dos nossos olhos. Quando você vai ao deserto, quando você pode ver lá os beduínos, quando você pode ver como viviam os patriarcas ali no deserto, quando você pode ver a dificuldade da água ou os poços cavados ali no deserto, quando podemos ver o deserto totalmente diferente de tudo aquilo que nós imaginamos, as coisas tão lindas, e quando poderemos visitar, por exemplo, o tabernáculo, a réplica do tabernáculo, ir a Jerusalém e podermos adorar ao Senhor. E no programa de hoje, conversando sobre Israel, nós temos esta oportunidade tão linda para você que nos assiste. Ou no Brasil, até mesmo fora do Brasil, quem sabe você está assistindo de outro país e pensa, eu queria ir com a pastora Ângela, eu queria ir a Israel, queria conhecer Israel, estudar a Bíblia ali junto com os gideões. Você pode, não é verdade, Ruth? Sim. Queria que você falasse um pouquinho da nossa caravana, Ruth. Sim, como a pastora já disse, né, que nós iremos
na segunda quinzena de abril, né? Agora deste ano, 2015. E com esse roteiro especial de Jordânia e Israel. Eu gostaria de convidar a todos os ouvintes, todos os irmãos que têm sonhos, que têm desejo de conhecer Israel, que venha conosco, não perca essa oportunidade. Nós estamos com várias pessoas inscritas já, formando o grupo, mas ainda tem vaga para você. Então venha conosco e agora no finalzinho a nossa agência fez uma promoção muito especial, a forma de pagamento. Os irmãos poderão pagar até 10 vezes no cartão de crédito e é uma oportunidade excelente que vocês não podem perder. Ficaremos muito honrados com a presença de todos. Isso. E você podia passar o telefone, né? E o site também, né? Sim. Vou mostrar o nosso folder e falar do telefone. Os irmãos poderão me ligar, estou à disposição. Qualquer hora do dia, da semana, podem me ligar. Sábado, domingo, feriado. Meu telefone é o fixo 31 30 21 23 12. O celular 31 99 64 29 64. O e-mail ruthsrocha@yahoo.com.br. Isso. Vai ser muito bom, né, Ruth? São 13 dias de viagem, são 13 noites ali. Será um tempo maravilhoso, pastora. Sim. Mesmo a nossa programação, né? Era surpresa, mas não é mais. Nós estamos preparando também um almoço. Sim. Com produtos da época de Jesus, né? Ai, para oferecer para o grupo. Olha, então você vai estar em Israel e ter um almoço como na época de Jesus. Nós sempre pedimos isso e desta vez nós vamos conseguir. Dessa vez nós vamos conseguir. Você se sentir como convidado numa mesa, mobiliário, tudo como na época de Jesus. O que era servido há 2000 anos atrás. O que era a culinária de 2000 anos atrás. Então isso vai ser muito bom. Nós temos pessoas muito queridas, muito especiais. Vamos estar com alguns irmãos também lá. Vamos visitar a torre de oração, de adoração. Vamos ter momentos proféticos ali, orando por Israel, orando pelas nações, orando pelo Brasil. Como precisamos orar pelo Brasil. Vamos estar com a nossa bandeira do Brasil lá em Israel. Vamos estar com os nossos pedidos lá em Israel. Vamos estar ali buscando ao Senhor e contemplando com os olhos abertos o presente que nos fala do passado, um presente que nos fala do futuro. Em Israel, você vai poder ver lá o Vale de Jezreel, o Vale do Armagedon, onde vai acontecer a batalha final. Onde nós vamos ver, vamos subir ali ao Monte das Oliveiras, aonde Jesus virá e pisará, onde Jesus virá junto conosco, pois nós viremos junto com Ele na sua segunda vinda. Vamos primeiro no arrebatamento, depois do arrebatamento, depois das bodas do Cordeiro, viremos com o Senhor para que Ele venha tomar as rédeas deste planeta, da Terra, dentro do milênio. Ruth, muito obrigada de você ter vindo. Foi muito bom você estar conosco. Estou à disposição, pastora. Isso, obrigada. Obrigada a você que esteve aí participando do programa.